Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. O tema de hoje é beleza é consequência. Vocês concordam comigo? A gente vai descobrir tudo isso com a doutora Tatiana Moura, que está aqui comigo, que é formada há 23 anos pela Universidade de São Paulo em cirurgia plástica. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Doutora, cirurgia plástica eu acho que é um assunto, um tabu para muitas mulheres, né? Todo mundo tem vontade de fazer, já pensou, está no planejamento, mas tem sempre o medo que vem atrelado a todo o pós-operatório, ao dar certo ou errado, a chegar no resultado que pode ser não esperado, né, pelas pessoas, e também pelas coisas que a gente escuta na mídia sobre procedimentos com profissionais que não são sérios, qualificados e que acaba piorando uma situação que já não estava muito boa. O que você tem a dizer num panorama geral sobre a cirurgia plástica? Assim, primeiramente, a cirurgia plástica é a cirurgia que a gente opera a pele, né? Então, a gente opera desde a cabeça até o pé, desde o bebê até o idoso, homens, mulheres, pessoas com problemas de saúde, pessoas que só têm uma queixa estética. Então, assim, é uma especialidade extremamente ampla, né? Então, a gente opera reconstrução de mama, reconstrução de câncer, queimados, traumas de face, mordedura de cão, malformações congênitas, cirurgias de mão, cirurgias estéticas todas, que é o que o pessoal conhece, né? Ninguém lembra dessa parte reparadora, né? Então, assim, o profissional que se forma em cirurgia plástica, ele tem uma formação muito, muito, muito ampla, muito maior do que o que a estética. do que é visto, do que é falado. Então, assim, isso a gente tem uma capacidade técnica de resolver vários problemas, inclusive problemas decorrentes de cirurgias estéticas, que às vezes podem acontecer, uma necrose de pele, né, uma cicatriz que ficou não tão estética. Então, assim, a gente tem na nossa formação como tentar resolver isso. Mas, assim, o que as pessoas precisam entender é que cirurgia plástica, você não está indo numa loja escolhendo uma camiseta, uma camisa, um sapato, ou uma maquiagem, ou uma viagem. Você vai fazer um procedimento cirúrgico, que é estético, na maioria, né, para o público que está nos assistindo, né, que é estético, porém, não deixa de ser uma cirurgia, que ela vai ter riscos, como uma cirurgia de úlcera no estômago, como uma cirurgia de um câncer de intestino, como um parto também tem riscos, né? Então, essa é uma outra questão que, por exemplo, eu falo para as minhas pacientes, assim, quantos filhos você já teve? Tive 3. Foram 3 partos normais? Não, foram 3 partos cesáreas. Ok. Você conversou com seu médico sobre o risco da cesárea, quando você foi agendar a sua cesárea? Não conversei. Então, pois é. A cesárea tem 100 vezes mais risco de morte materna do que uma lipoaspiração. Caramba! 100 vezes. Não é pouco, né? Nossa, ou seja, a cada 1000 mulheres, né? A cada 1000 mulheres que fazem lipo, né? Vai morrer muito mais mulher de cesárea do que de lipo. Só que isso ninguém fala. Isso também não vai na mídia. A gente nem se preocupa em perguntar para o médico. Quando ele fala, ou a mulher chega e fala, eu quero cesárea porque eu não, sei lá, porque eu quero, porque eu tenho medo, ou o bebê está numa posição que somente é cesárea. Isso, né? Mas você não pergunta qual o risco. Exatamente. Sem dúvida. E entre o parto cesárea e o parto normal, tem 20 vezes mais risco da mãe morrer no parto cesárea do que no normal. Então, assim, é muito mais arriscado que um parto normal e muito mais arriscado que uma lipo. Muito mais. Então, aí a pessoa fala assim, não, mas a questão é que o parto, se não fizer, o neném não nasce, né? Tipo, quando é necessária a cesárea. E quando não é necessária? Por que você escolheu? Por que você escolheu ter 20 vezes mais risco? Né? Então, assim, são escolhas. Quando a gente escolhe fazer uma cirurgia plástica, a gente está escolhendo correr riscos. Sim. Correr risco cirúrgico, correr risco anestésico e correr risco de não ficar do jeito que você queria. Porque é uma coisa que você idealiza, né? Exatamente. Outra coisa é o que de fato acontece. Quando você faz uma cirurgia, sei lá, uma fratura de perna, né? Você quebrou, então o cirurgião vai te oferecer a perna ficar normal, né? Com cicatriz ou sem cicatriz, enfim. Mas o osso lá ficar consolidado. Ok. Foi isso que você combinou, foi isso que ele te ofereceu. Agora, na cirurgia plástica, a gente lida com o subjetivo, que é o que a pessoa tem de expectativa.
Então, normalmente, a paciente tem uma expectativa aqui, a cirurgia pode oferecer isso, a gente fala que a gente vai chegar aqui. Porque a chance de frustração do paciente, se eu der uma expectativa que é irreal, é 100%. Aí ela vai culpar o médico, né? Pode ter acontecido tudo perfeito, a cirurgia, né? Exatamente. O procedimento cirúrgico dentro de todos os protocolos, mas ela não vai ficar satisfeita e vai reclamar do profissional. Você já teve situações em que chegou uma paciente, um homem ou uma mulher, que estava com essa expectativa aqui e você fez equalizou isso para a pessoa falou, então não quero? Sim, É? sim. Principalmente quando a pessoa... assim, quando o paciente vem com uma queixa, a nossa especialidade é como qualquer outra especialidade médica. Então, Sim. quando você vai, por exemplo, num ginecologista, nosso público mais é feminino, então... E você tá com uma infecção, você vira pro médico e fala assim, olha, eu tô com coceira, eu tô com secreção, com dor, com não sei o quê. Aí ele vai falar, olha, então você vai usar essa medicação porque é isso que vai tratar esse problema. Sim. Na plástica, a pessoa tinha que chegar e falar assim, olha, não gosto da minha barriga, eu acho que é flácida, tem estria, tem gordura. O que eu preciso? Não. A maioria dos pacientes fala assim, eu quero fazer lipo. Eu quero fazer abdômen. Sendo que a técnica cirúrgica é uma indicação médica, não é uma indicação do paciente. O paciente tem que trazer a queixa. Sim. E o médico, o profissional que ela escolheu, que ela teve mais empatia, que ela teve indicações, ou que seja, vai falar, pro seu caso, o melhor caminho é esse. 100% dos casos é assim que chega? Eu quero Não, fazer. 100% não, né? Mas é um número, deve ser um número bem alto, né? Porque já vem assim, minha amiga fez, eu quero fazer, ou eu li, ou eu vi na internet, aí eu quero fazer. Aí você fala, não, mas aí às vezes assim, fala, você acha que a sua questão é só gordura? Você acha que só tem gordura sobrando? E a pessoa, não, tem pele também, então não dá para fazer só lipoaspiração. Ou você acha que as suas estrias... Sabe? Aí você tem que fazer um caminho inverso. Você partir da técnica para explicar a queixa, sendo que o certo seria partir da queixa para explicar a técnica, né? Sim. Porque quem domina a técnica é quem estudou o profissional, isso. Com certeza. Então, a primeira coisa... Às vezes a gente tem que falar assim, peraí, vamos começar do começo. O que te incomoda? Me incomoda a minha mama que é caída. Mas eu não quero pôr prótese. Eu falei, não, mas eu não falei que você vai pôr prótese. Eu quero saber o que te incomoda primeiro. E aí eu vou ver... a anamnese, né? É a parte mais importante. Eu considero a primeira consulta, que é essa consulta que a gente conversa 1h30, às vezes 2 horas com a paciente, pra gente destrinchar expectativa, medos, né? Exame físico, e aí eu vou pra técnica. Mesmo porque, né, doutora, a pessoa pode pode querer fazer uma cirurgia, mas ela pode não estar apta para aquilo também, né? Em condições de... Clínicas, cardíaco mesmo, né? Ela não tem capacidade de fazer aquilo. Ou naquele momento não tem, a gente tem que pedir uma avaliação do cardio, tem que corrigir uma anemia, alguma coisa assim, né? Ou diabetes. Então, assim, todas essas coisas também aumentam o risco cirúrgico, né? Então, comorbidades, tabagismo, obesidade. Então, assim, tem muita paciente que chega assim para mim e fala assim, eu tenho que emagrecer para operar? Aí eu falo assim, olha, eu acho que você tem que emagrecer. Uma pessoa que tá obesa, né? Não tô falando uma pessoa que tá sobrepeso. Uma pessoa que tá obesa, MC acima de 30. Então, eu acho que você tem que emagrecer não para operar. Você tem que emagrecer para ser saudável. Sim. E aí, depois fazer a cirurgia, porque você já está numa condição mais saudável para fazer a cirurgia. E os resultados vão ser bem melhores, né? O resultado vai ser melhor e você vai estar mais saudável. Sem ponto, dúvida. Né? Eu acho que essa que é a questão, né? Para que adianta a gente procurar beleza e não procurar saúde, né? Então, às vezes, é a plástica que vai motivar aquela pessoa a fazer uma atividade física, uma dieta, se cuidar mais, porque ela quer fazer a plástica, mas devia ser ao contrário, né? Mas aí já motivou, tá bom, tá ótimo. Tá então ótimo. vamos E também tem o pós, né? Que depois você também tem que seguir ali, se for uma lipo, alguma coisa abdominoplastia, eu acho que depois você tem que ter no mínimo, assim, saudável para que se mantenha aquilo, né? Eu conheço pessoas que fizeram abdominoplastia e tal e, sei lá, voltaram a engordar, E aí é dinheiro jogado no lixo, literalmente, né? Eu acho assim, a gente não tem como controlar isso. Né? Não, aí já sai da tua responsabilidade total. Assim, a gente entrega um resultado ali que a gente acompanha o paciente normalmente durante 1 ano, até dar alta. E tem pacientes realmente... 1 ano? 1 ano. Eu só dou alta depois de 1 ano da cirurgia.
E aí, realmente, tem pacientes que não vão controlar o peso, que já não controlavam. E aquela questão da... Aí eu falo, olha, essa pessoa é a pessoa que você está escolhendo ser. Né? Exato. É uma mudança de dentro para fora, né? Não adianta, assim... aí tem umas que... Tem paciente que fala, eu queria fazer outra lipo. Eu falo assim, não adianta você fazer outra lipo. Você precisa emagrecer, porque agora você, além de ter um pouco de gordura no subcutâneo, você tem muita gordura visceral. E a lipo não vai tirar isso. Né? Então, é todo um conjunto ali de escolhas mesmo, né? Que vai culminar na paciente, na pessoa que essa paciente quer ser, né? Sim, sim. Então, você fala, perguntar assim, você só opera pessoas que estão no peso? Não, eu opero muitas pessoas fora do peso, contanto que elas entendam que não é a cirurgia plástica que vai fazer elas emagrecerem. Sim, né? sim. E que ela vai ser uma pessoa obesa que fez cirurgia plástica. Ela não vai ser uma pessoa magra porque fez cirurgia plástica. Sim. E nem saudável. E nem saudável, exatamente. Longe disso. Quais são as cirurgias que hoje você mais realiza, doutora? Eu, pessoalmente, eu acho, na minha estatística, é mais cirurgias de mama como um todo. Então, é mama redutora, mastopexia com prótese, mastopexia sem prótese, implante mamário, né? Reconstrução de mama, correções de assimetria. Mas, estatisticamente, a cirurgia que é mais realizada no mundo e no Brasil, plástica, é lipoaspiração. Lipoaspiração. Que é muito comum também. Eu faço também muito, né? Que eu não faço. Tô falando, a minha estatística acaba sendo a mama, mas faço muito abdômen, lipo, só lipo sem abdômen. Nariz, face, né? Prótese de glúteo, que tem poucos profissionais que fazem. Então, acaba que quem faz acaba drenando até pacientes que são de outros médicos, entendeu? E você faz também a reparadora pós-bariátrica? Bastante, também. E também depende, acho que demora bastante tempo para essa pessoa estar apta para bariátrica, né? Depende, né? Depende. A gente pede pelo menos 6 meses de peso estável. Então, a pessoa... Não é nem a quantidade de pele que ela tem ali, é o peso que tem que estar estabilizado. Tem que estar com o peso estável, ter chegado na meta, né, da cirurgia, que normalmente é 40% do peso inicial. E aí, 6 meses de peso estável e liberação do cirurgião bariátrico, né? Tá. Então, ele tem que liberar para a gente poder fazer. Tá. Você já pegou algum caso, assim, surreal, que você falou, meu Deus do céu, não vou fazer isso, não dá para ser assim, isso fere a minha conduta médica, alguma coisa nesse sentido? Olha, se eu peguei, não me marcou, não me lembro, assim, de alguma coisa tão fora do normal, assim. A gente tem pacientes que, às vezes, vêm com foto, né? Eu queria o nariz assim, eu queria a mama assim. Aí você conversa. Eu não acho isso um absurdo. Eu acho que é um pouco de falta de informação, assim. Talvez alinhar, né? Ali. E aí, muita gente acaba alinhando com o que eu tô falando e outras pessoas vão procurar outros profissionais que talvez queiram oferecer o que ela quer fazer. Mas, assim, nada muito absurdo, assim. Pelo menos não para mim, né? Você tá acostumada. Nesse universo da estética, hoje o cirurgião plástico que é formado exatamente para isso concorre com outros profissionais, certo? Porque qualquer médico pode fazer uma cirurgia plástica, né? Que você tinha me falado. Sim, qualquer médico está apto assim, ele não pode ser julgado por isso, mas ele pode ser julgado por imperícia, né? Tá. Mas também, vamos supor, no caso de cirurgia estética facial, hoje em dia, dentista faz, biomédico faz. Você já recebeu pacientes que fizeram algum procedimento com esses profissionais que você teve que fazer ali arrumar a bagunça que foi feita? Sim. Isso tá, infelizmente, cada dia mais comum, né? E é realmente algo preocupante para minha especialidade e eu acho que isso em algum momento aí vai retroceder, né? Você acha que vai voltar? As pessoas vão se ligar? Acho. É assim, se tem quem faça, é porque tem quem procura, né? Sim, mas eu acho que eu acho que volta, entendeu? Porque assim, a gente teve o período, por exemplo, que todo mundo queria fazer carboxiterapia, hoje ninguém mais faz, porque sabe que não tem resultado. Aí vem criolipólise, daqui a pouco vai parar, porque sabe que não dá resultado, entendeu? Então, eu acho que assim, é claro que se pegar um dentista que tem uma habilidade cirúrgica que faz super bem e ele não vai ter maus resultados, talvez ele continue operando. Mas os que oferecem resultados ruins, eu acho que tem uma hora que não se sustenta, entendeu? Por mais barato que seja. Não dá. Eu acho que tem uma hora que a pessoa
para de ter indicação e para... É que assim, eu peguei uma fase na minha carreira que não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, era assim, era só boca a boca mesmo, né? Você não tinha podcast para vir falar, não tinha nada disso, entendeu? Então, eu tenho uma clientela que vem daí. Uma outra parte, claro, que vem das mídias depois que teve o boom. Na minha opinião, as pessoas que vão fazer uma cirurgia de nariz com um dentista, porque ele postou fotos ali que ficou bonitinho, que são fotos que assim, não provavelmente, mas possivelmente são mexidas, né? Sim. Então, assim, eu não sigo esse tipo de página para não passar nervoso, mas, assim, eu já vi, paciente me mostrando, olha, doutora, olha, essa pessoa fez nariz com esse dentista e não ficou roxo, ela não precisou usar curativo. Assim, sempre querem o caminho mais curto. Que fez, né? Porque não tem como você fraturar o nariz e não ter hematoma nenhum. Não tem. É o caminho... As pessoas querem o caminho mais fácil, né? Então, assim, eu acho que em algum momento as pessoas vão... E quem continuar procurando esse tipo de caminho é uma pessoa que não vai querer também fazer o que eu pedi, não vai querer o orçamento que eu tenho, entendeu? Então, assim, provavelmente não seria minha paciente. Sim. Então... Pensando na democratização da cirurgia plástica, de procedimentos estéticos como um todo, eu tenho visto também em redes sociais... clínicas que agora você paga como se fosse uma assinatura, não sei se você já viu, como se fosse uma assinatura anual para você fazer X procedimentos durante o ano. Assim, a gente sabe que cirurgia plástica, estética, principalmente, os convênios não aceitam e não é um procedimento barato. Então, você tem ali que fazer a sua programação para conseguir fazer, né? Quem não tem um poder aquisitivo muito alto vai ter que se programar para fazer. E essas empresas que estão vindo com franquias, com esses protocolos aí, você paga uma assinatura de, sei lá, quanto no ano, você pode fazer tudo. Isso tende a dar um certo problema lá na frente, né, doutora? Porque como que você consegue fazer isso sem o custo alto? Você faz porque você eu não atende... sei o custo desses negócios, né? Não, mas não deve ser nada muito absurdo, porque tá em rede social, numa parada de democratização mesmo. Porque você atende no Einstein, no Oswaldo Cruz, no Samaritano, no Sabin, enfim, são hospitais que a parte hospitalar tem que ser paga além da parte do médico, né, do cirurgião. Como que faz nesse caso? Então, eu não conheço esse tipo de serviço, eu não trabalho com isso, mas assim, essa questão de dividir, porque isso a pessoa está dividindo ao longo do tempo e depois, se provavelmente que ela acabar de pagar, o X, né? Ela tem que pagar, sei lá, 20 mil. Ela pagou 20 mil, ela pode fazer. Não duvido que eles banquem a cirurgia para uma pessoa que tem uma carência, né? Que no mês que vem ela para de pagar. Não sei. Vou até me aprofundar para saber sobre isso, só por curiosidade. Agora, mesmo. se são procedimentos, tipo assim, você pode... Você paga uma assinatura para fazer Botox 2 vezes no ano, por exemplo. Não é cirurgia. É um procedimento, né, ambulatorial. Tá. Então, isso... Eu acho que, ok, tudo bem, né? Tá. Se é um jeito da pessoa... conseguir fazer. Se eles vão estar oferecendo um produto de qualidade, alguém que sabe aplicar, não vejo nenhum problema se assim. Seja dessa forma. Por exemplo, eu tenho pacientes que fazem esse tratamento comigo, Botox, preenchimento, e que elas dividem. Então, ela está dividindo ali, não é uma assinatura, mas ela está dividindo em 3 vezes, em 5 vezes. E aí, dali a 6 meses, ela quer fazer de novo, ela divide mais um pouco e acaba que está pagando o ano inteiro. Entendeu? Certo. Então, assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que tem que, assim, tem um valor. Se você pode dividir para ficar mais acessível, ok, para mim não tem problema nenhum. Eu não vejo isso. O problema que eu acho é você não saber quem que vai te tratar. Você não escolher o hospital. Se é uma assinatura de cirurgia, tá? Então, assim, você não vai escolher o hospital, você não vai conhecer... Será que você conhece o profissional? Exato. Entendeu? Ou vai ser com quem tá, ou com quem lá a estrutura te coloque, entendeu? Então, assim, essas coisas de fazer crediário para fazer plástico sempre existiu. Só que era no banco e não era nas redes sociais, né? Entendeu? Isso sempre teve, dividir em empresas que têm profissionais que o profissional não é o dono da empresa, tá? O cirurgião plástico, ele é prestador de serviço. Sim.
Então, dessas empresas, ele não fica com maior lucro. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, normalmente vai ser um profissional que está no começo da carreira, Tá. entendeu? Que tá ali, né, pegando mão, que tá aprendendo, ou que não, sei lá, não quer dar plantão, prefere trabalhar assim, que eu acho totalmente... Dá para entender, né? O plantão do cirurgião plástico deve pegar umas coisas, né? Não, a gente não existe um plantão de cirurgião plástico, existe um plantão de pronto-socorro, você pega tudo. Pega tudo. E aí o cara que faz cirurgia plástica aqui dá plantão, ele fica de cobertura à distância. Então, só é chamado... Não é isso que eu tô falando. Tô falando do cara que tá lá atendendo ficha, gripe, infarto... Tá bom, tá. Ele vai... No começo da carreira, ele vai... Então, tá. Aí tem uma empresa que fala assim, ó, aqui você faz cirurgia plástica, só que você vai ganhar pouquinho, porque a gente divide em 36 vezes. Uhum. Eu não julgo a escolha da pessoa. Em vez de dar plantão, vou trabalhar aqui. Né? Porque ele tá trabalhando com a especialidade, menos que ganhando menos, pegando mão, atendendo um monte de gente, aprendendo um monte de coisa. Então, isso sempre teve. Não chamava assinatura, chamava crediário. Outro não, mais bonitinho. Entendeu? Né? Então, assim, as coisas não tem muita novidade. As coisas vão se reinventando. Entendeu? Isso sempre teve, igual a gente estava conversando, né? Que você falou, você acha que as pessoas estão muito viradas na estética, querendo muito o corpo perfeito? Isso sempre teve. Sempre teve. Não é de agora, né? Era espartilho amarrado na cintura, entendeu? Era cabelos mil jeitos, colocava um monte de coisa na cara. Minha mãe, nossa mãe, entendeu? Uhum. Então, assim, isso sempre teve. Eu acho que o que mudou é o acesso. Sem dúvida. É o acesso. É mais pessoas poderem fazer cirurgia plástica. Então, parece que todo mundo quer fazer plástica. Essa pessoa sempre quis. Ela só não tinha dinheiro. Entendeu? Porque não sabia por onde começar também, né? Ou tinha muito medo, ou tinha pouca segurança né, nos procedimentos médicos, todos, como um todo, não na cirurgia plástica, né? Como um todo. Então, antigamente, fazer uma cirurgia, nossa, eu vou fazer uma cirurgia, tipo, a chance de eu acordar... Sentença de morte ali, né? Posso não voltar, hein, gente? Hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai, interna, tira uma vesícula, sai no outro dia e tudo bem. Então, assim, eu acho que ficou mais seguro, ficou mais acessível. Então, por que não as pessoas... Por que não pode fazer? Eu acho que pode fazer, sim. Contanto que você entenda que você não tá indo no cabeleireiro cortar o cabelo. Tá indo fazer uma cirurgia e pode acontecer alguma coisa. Né? Não necessariamente morte, não necessariamente nada disso que eu tô falando, porque isso realmente não é uma coisa comum, não é, tá? Mas, assim, ter uma pneumonia, por exemplo, pós-operatório. Uma embolia. Uma embolia pulmonar. Ou abrir ponto, mas aí, ou uma infecção. A embolia pulmonar não tem nada a ver com a plástica em si. Com cirurgia. Com cirurgia, pode né? Ter uma cirurgia ortopédica, cardíaca, uma. ginecológica. Então, quanto maior o tempo cirúrgico, maior o risco de tromboembolismo pulmonar. E quanto os riscos da pessoa também, obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, uso de hormônios. Então, tudo isso aumenta o risco. E a pessoa ficar acamada também aumenta o risco. Então... Por exemplo, cirurgias ortopédicas têm alto risco. Por quê? Porque a pessoa fica... Porque fica acamada. Porque, por exemplo, a cirurgia de quadril tem um alto risco de trombose, porque a pessoa não pode se movimentar. Normalmente pode ser uma pessoa que já era obesa e tem problema no quadril porque é obesa. Sim. Então, assim, só que tudo bem, porque a pessoa não tá querendo ficar bonita. É uma necessidade mesmo ali, né? Então, a diferença. O julgamento é esse. Eu vou fazer uma cirurgia porque eu quero melhorar minha parte estética. E estou escolhendo correr um risco. Isso é justo? É só você que tem que dizer. É uma análise sua, né? Ninguém vai poder decidir por você. Falando do público trans, você atende esse público? Sim. Atende. E não são todos os profissionais que aceitam, né? Ou são? Você conhece mais cirurgiões? Não são. Infelizmente, não, né? E eu acho que quando você diz assim que aceitam, já é uma coisa que me fere. Né? Não aceitam, não. Desculpa. Porque, assim, eu acho que ninguém tem que aceitar, né? Mas poder não querer atender. Conhecimento para fazer. Tá. Então, não querer atender... Não tô falando você não tá errado, é verdade, é isso mesmo. E é uma coisa que isso me fere demais. Como que você escolhe seu paciente, entendeu? Nesse sentido. Se você fez cirurgia plástica e se formou, ou você fez gineco e se formou, você pode ter assim, minha consulta custa tanto. Ok, então isso acaba... selecionando o público. Ok. Agora, se uma pessoa quer pagar a sua consulta na sua especialidade, você fala, eu não atendo porque você é trans...
Tá. Você pode falar assim, eu não atendo porque eu não sei fazer trans. Tá, Não aprendi, não tenho conhecimento. Agora, não aceitar é uma coisa que eu, por tratar de pessoas Sim. trans, Sim. me compadeço com isso, sabe? Sem eu dúvida. acho. Isso eu escuto. Né? É. E quando a pessoa chega lá para fazer uma cirurgia, um trans que chega para fazer a cirurgia, eles já chegam com aquele peso que eles carregam, né, doutora? De alguma forma, eles carregam um peso de estar num corpo que talvez não seja o que de fato essa pessoa é. Tem uma parte psicológica que eu acho que o médico cirurgião, você deve passar por isso, que você tem que ir também, né, entender essa parte psicológica da pessoa, né? Sim, não só de pessoas trans, né? Né, Porque sim. tem toda uma questão aí de expectativa de todas as pessoas, do ex-obeso, da mulher que teve filho e ficou com um monte de estria, então tem toda uma questão psicológica de todo mundo. O paciente trans, a cirurgia plástica é praticamente o final da transição dessa pessoa. Tá. Então, essa pessoa começou a transição já há alguns anos, toma hormônio, faz acompanhamento, então quando ela chega pra gente, já é... assim, dificilmente uma pessoa que está questionando coisas. O pior já passou, né? Assim, ele tem todas as dores, né? Os preconceitos, muitas vezes. Do que ele passa, mas ele já chega, assim, numa fase que tá tudo muito consolidado, né? Uhum. Para fazer uma cirurgia, para escolher uma cirurgia, porque qualquer cirurgia é uma mutilação. Então, se eu for operar sua mama, eu vou mutilar sua mama para chegar num resultado que você quer, né? Então, a pessoa tem que ter certeza que ela quer isso, né? E esses pacientes, eles têm anos de questionamento antes de procurar um profissional para começar a transição. Aí começa a transição, né? E quando chega na gente, já está ali no final, né? Assim, nos ajustes físicos, né? Porque os internos já foram feitos. É. Imagina a felicidade, né? Quando tudo já aconteceu, passou o pós-operatório, já consegue ver Ontem resultados. eu fiz uma cirurgia dessa, e é um homem trans que eu amputei a mama e eu falei, olha, a cicatriz pode não ficar boa. E ele falava assim, não tem problema. Olha, pode acontecer isso com a areola, não tem problema. Pode não sei o que, não sei o que. Ó, você vai ter que ficar tantos dias com o de cinta, não tem problema. Tipo assim, eu faço qualquer coisa, eu aceito qualquer... nada é pior do que ter... Exatamente, entendeu? Tipo, a cicatriz não tem problema, se perder a areola não tem problema, se não ficar exatamente como eu imaginei, não tem problema, eu só imagino que eu não tenho essa mama. É assim. Então, Nossa. assim, é muito especial participar de um processo tão importante na vida de uma pessoa. Você já fez muitos trans? Já. Mas eu faço mais a parte que a gente fala de caracteres secundários, assim. Assim, quando tem alguma coisa de redesignação de gênero, que é a cirurgia do genital, tem um amigo meu que faz mais, tem mais experiência, aí, né, eu peço para ele entrar junto, mas a parte de mama, lipo, nariz, queixo, a parte que a gente fala que é reafirmação de gênero e não redesignação. Que é a reafirmação, são os caracteres secundários. Né? Tá, entendi. Essa parte Doutora, que eu faço mais. A parte... Que nem tatuagem. Você tem tatuagem, eu acabei de fazer uma também. A gente sabe que, por lei, só após os 18 anos que pode ser feita uma tatuagem. A cirurgia plástica, estética, tem isso também? Por exemplo, uma menina de 16 anos, 17, que tem uma mama grande, ela pode... fazer uma... só precisa da autorização dos pais. Dos pais, tá. Ou que não tem, quer colocar silicone. Só também tem autorização não tem dos pais. Nariz, qualquer coisa. Não, é assim, não tem um limite jurídico, né? Se os pais autorizarem, pode fazer. A questão é em que tempo biológico que isso deve ser feito. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, cirurgias da mama, a orientação é só fazer depois de 4 anos da menarca, que é a primeira menstruação. Então, se uma menina menstruou com 15, ela não pode operar com 16. Ela só pode operar com 19. Se ela menstruou com 11, ela pode operar a partir de 15. Seja para aumentar, seja para diminuir. Tá. Em questão da face, a gente tem que esperar terminar o crescimento da face. Que nas meninas é em torno dos 18 e nos meninos em torno dos 20. Já acaba abaixando um pouquinho lá para 16 e 18. Então, vai operar o nariz, tem que esperar isso. Não dá para uma menina, um menino de 13 anos falar que quer operar o nariz.
Entendi. Entendeu? Porque vai alterar o crescimento dos outros ossos se a gente mexer no nariz. Entendi. Agora, assim, acontece acidentes, né? Tem gente, sim, né? aí é reparador, é, né? Aí não tem muito o que fazer, né? E a Aí reparadora... tem que fazer e pronto, acabou. e a reparadora, o próprio convênio cobre também, né? Ah, sim, a maioria sim, né? A maioria sim. Doutora, tem algum alerta que você dá sobre a cirurgia plástica? Você já falou que a pessoa tem que estar muito bem preparada, tal, mas que alguma coisa que vale a pena citar que a gente não tenha falado aqui? Ou você acha que Eu no acho, geral? assim, em termos práticos, eu acho que a pessoa tem que ser operada em um hospital, tá? Não, eu não sou a favor de operar em clínica, nem em consultório, mesmo que seja uma cirurgia menor. Tá. Eu acho que, assim, se é uma cirurgia muito pequenininha, vou tirar uma pinta, tudo bem, né? Que é um procedimento parecido até com um procedimento de dentista, não tem problema. Mas se a gente vai usar uma quantidade de anestésico já um pouco maior, existe um risco de cardiotoxicidade pela xilocaína, então eu já não acho que tem que fazer lá. Tá, Então, tem assim, lipo de papada, prótese, eu acho que tem que Porque tem tem prótese que são feitas em clínicas também? Tem gente que faz, né? Tá. Tem gente que faz, pálpebra. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, o paciente vai estar mais seguro se ele estiver num ambiente hospitalar, que eu tenho oxigênio, que eu tenho um carrinho de parada, que eu tenho outros profissionais. Tem uma equipe entendeu? dedicada, né? E que tem um ambiente mais controlado, né? Em termos de infecção também. Porque por mais que o consultório seja tudo certinho, não é igual ao ambiente estéreo de um centro cirúrgico, né? Então, eu não vejo vantagens, principalmente numa cirurgia estética, você economizar na segurança. Sim. Entendeu? Sim. Então, mas não fica mais barato fazer no consultório? Fica. Só que é horrível pra você, horrível pra mim, risco. Você não faz? Eu não faço. Tá. Eu tiro pinta, coisas assim. Simples. Né? Uma cicatrizinha, um pontinho, coisa assim. Mas não faço pálpebra no consultório, não faço mama, não faço lipo de papada, não faço. Então, pra mim, uma primeira coisa é buscar a segurança. Né? Seja do ambiente, seja do profissional que você está escolhendo. Então, assim, ver a formação da pessoa, né? Eu acho assim, eu não consigo entender uma pessoa fazer uma cirurgia plástica com um profissional que não é plástico, né? Ou fazer... Ninguém vai fazer um parto com um ortopedista. Não vai. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, por que vai fazer uma cirurgia plástica com um ginecologista? Sem dúvida. Eu não consigo. Ou, pior ainda, com um dentista. Pior ainda. Ou com uma biomédica. Sem dúvida. Eu não consigo entender, mas a pessoa não... Desculpa, ninguém tá indo enganado. Sabe? Todo mundo tem informação. Os riscos se potencializam, né? Todo mundo tem informação. Entendeu? Hoje em dia não dá mais para falar, não sabia. Não sabia. Eu não sabia que aquela pessoa não era assim. Não, eu não sabia. Não dá. Não dá. Então, essa desculpa não dá para ter. Então, às vezes aparece na mídia, coitada da paciente, sabe? Eu falo assim, gente, jura, coitada? A pessoa foi operar numa portinha de garagem. Uma boqueta. Entendeu? Com um cara que não é cirurgião plástico. E aí? Né? Então, assim, todo mundo que faz tudo muito corretinho, corre risco de ter problemas. Sem dúvida, é verdade, né? é verdade. Eu até fiz um stories ontem, ou antes de ontem, que a gente teve um choque anafilático numa paciente numa sedação para tirar uma pinta no nariz. Nossa! Paciente de 24 anos. Ela teve um choque anafilático, alguma medicação da sedação, que a gente não sabe exatamente qual é. Só que ela estava dentro de um hospital. Se isso acontece no ambiente... Não, se eu tô sozinha no consultório, eu tô lascada. Apesar que eu não cedo nenhum paciente no consultório, né? Mas eu digo assim... Se é uma situação dessa, né? Vai fazer o quê? Melhor não correr risco, né, gente? Então, assim, já não que, dá pra brincar, né? Não, já que, assim, vai se preparar para uma cirurgia, né? Tá se programando, se certifique de que o profissional é realmente competente para aquilo que você vai fazer, que vai operar no hospital. É o mínimo de garantia que a gente quer. Agora, tem pessoas que se viciaram, às vezes, não sei se é essa a palavra, em cirurgia plástica. Porque você vê umas coisas... E aí... Como que é isso? A pessoa chega lá, vai querer... Eu quero glúteo, daí quero pálpebra, quero nariz, quero... E o médico tá vendo aquilo e ele
não põe um limite, não tem uma ética médica que diz, fala assim, agora chega, não dá mais. Ou essa pessoa, quando quer ir o profissional nega, ela muda de médico? Ah, muda de médico. Eu acho que tem duas questões aqui. Uma coisa assim, a pessoa tem o bumbum feio, tem o nariz feio, tem a pálpebra feia, tem a mama caída e tem a barriga caída e ela quer fazer tudo isso. Não vejo problema nenhum. Desde que ela tenha saúde, Sim. que ela tenha como arcar com essas escolhas financeiramente, que ela possa se cuidar no pós-operatório e que a gente tenha um planejamento, obviamente, não vai fazer tudo isso de uma vez. Sim. Então, assim, então o rosto a gente vai fazer numa cirurgia, a mama com o abdômen na outra, o bumbum na outra. Isso eu não vejo problema nenhum, não acho que isso é vício. Não. Eu digo assim, quando você olha pra face das pessoas, a gente vê atrizes e tal, que fica transformada. A pessoa era uma e é outra, você não reconhece, mas então, Michael Jackson é outra coisa, né? Que é um dismorfismo. Dismorfismo. É uma pessoa, assim, que nunca tá bom, nunca tá bom. E aí pode vindo as sequelas, né, de muitos procedimentos. E essas sequelas, às vezes, não tem como reverter, né? E aí vai numa crescente ali que para a pessoa nunca tá bom e ela não... Eu acho isso uma angustiante, mais para a pessoa do que para mim, que tô olhando para ela, tem que resolver internamente essas questões, eu acho que isso né? é um problema mais... Porque às vezes eu falo assim, nossa, sei lá, né? A Gretchen, por exemplo, que Sim, as pessoas usam muito como exemplo, né? Eu não sei o que motiva a Gretchen fazer tanta cirurgia, tanto procedimento, se ela tem ganhos secundários com isso, porque ela tá na mídia, tá todo mundo falando dela, né? Ela é chamada para fazer um monte de lugar, ela é chamada para fazer massagem de graça lá, para falar que ela tá fazendo lá. Então, assim, eu não sei o que motiva ela a isso. Tá. Né? Mas algum ganho a pessoa tem, na minha opinião. Ou é um ganho material, ou é um ganho pessoal, ou tem uma dificuldade do envelhecimento, né? Então, assim, porque eu não consigo, assim, aceitar que ela ache bonito. Entendeu? Então, assim, você pega o Mickey Rourke, por exemplo, que é um outro ator que foi, né, indo por esse caminho. O cara era um homem bonito, super bem, né, assim, um ator respeitado e foi fazendo um monte de procedimento, ficando deformado, o olho assim, outro não sei o quê. Aonde que ele se perdeu ali, né? É por isso que eu digo do vício. Será que eu acho que é uma falta de aceitação. Eu não sei se isso chama vício, assim, tipo, vou fazer uma plástica, porque adoro fazer uma plástica, adoro ir lá e ser sedada, e acordar e tá com curativa e tá roxa. Eu não acho que é isso. Eu acho que a pessoa, assim, ela se olha e fala assim, putz, ainda não era isso. Então, o que eu preciso fazer? Vou ter que fazer outra plástica. Aí ela vai num profissional sério, o cara fala assim, olha, melhor não mexer mais, senão você vai ter sequelas e não sei o quê, e assim, assado, sequelas graves, sequelas que a gente não vai conseguir corrigir. Aí ela fala, tá bom, obrigada, doutor. Um beijo. Aí vai no outro, coleguinha do lado, e fala assim, então, eu quero mexer só um pouquinho. Aí o cara mexe só um pouquinho, aí ficou um pouquinho sequelado. Então, eu quero mexer de novo. Não, melhor não, né? Senão vai ficar... Né? Aí ela vai no outro coleguinha do prédio do lado, e assim vai. Eu tenho uma paciente que ela fez mamoplastia 3 vezes. Redutora. Tá. Foi reduzindo, ficou sem nada. Praticamente sem nada. Agora ela quer colocar silicone. Não quer. Ela acha que tá grande ainda. Nossa. Entendeu? Então, assim, por que a pessoa não enxerga? Aí é uma questão psiquiátrica, não é nem uma questão que eu consigo ajudar. Eu só consigo, às vezes, pescar que tem isso. Entendeu? Que, assim, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom, né? Assim, porque às vezes a pessoa quer mudar coisas que a plástica não consegue mudar. Por exemplo, biotipo. É uma coisa que a gente não consegue mudar. A gente não consegue fazer uma pessoa brevilínea virar longilínea. Uma pessoa que tem o tórax em barril, assim, aberto, ter o tórax plano, não dá, né? Então, às vezes a pessoa fica fazendo cirurgia achando que ela vai chegar naquilo. Sim. E não vai. Então, eu tenho uma paciente que no dia anterior da cirurgia dela, ela mandou uma foto de uma modelo russa, magra, alta, não sei o quê, e falou assim, vou ficar mais ou menos assim? Aí eu falei, olha, mandei a foto dela do pré-operatório, que eu tinha tirado dela pelada, mandei pra ela, e falei, você acha que vai ficar assim? Ela tem 1,5 m, outra tem 1,80 m. Então, você vendo as duas fotos, da modelo que você mandou e a sua pelada. Você acha que vai ficar assim? Essa é a sua expectativa?
Eu preciso de algumas informações dessa modelo. Qual a altura, o peso, quantos filhos ela já teve, se ela faz dieta ou não faz, se ela faz atividade física ou não faz. Uma série de coisas, né? Então, você não é essa pessoa. Então, você não vai ficar assim. Então, você vai pegar a sua foto e depois da cirurgia, a gente vai pôr a foto depois da cirurgia e aí você vai ver, né, Antes ou depois, se tá legal, se era o que você queria. Mas essa pessoa aqui não é você. Então, isso é uma coisa que às vezes gera isso. Né? De ficar buscando e buscando e buscando. Entra num looping ali, né? Isso é complicado. Você acha que as pessoas estão com medo de envelhecer? Envelhecer, né? O corpo envelhecer? Por isso que recorrem tanto à cirurgia? Então, eu não acho que as pessoas recorrem tanto à cirurgia. Eu acho que muita gente quer fazer. Mas não é muita gente que faz, entendeu? Tá. Comparando a quantidade de pessoas que falam, que quero querem fazer. E que realizam. Tá. Não acho. Eu acho que é a mesma coisa que falar assim, nossa, eu queria muito ir para Paris semana que vem. Não necessariamente eu vou. Ir. Tá. Então, eu acho que tem uma diferença aí também, para as pessoas também não acharem que é assim, nossa... Tá saindo pelo ladrão, não, cirurgia, não é, né? não Podia, é assim. Né, doutora? Podia. Eu acho que tem mais acesso porque ficou mais barato, sim, ponto. Sim. Porque eu acho também, que a vontade sempre existiu. Mas também, não necessariamente só de cirurgia plástica, mas de procedimentos estéticos. Isso que eu ia falar. Procedimentos estéticos, eu acho que é mais comum do que chegar a fazer uma cirurgia plástica, né? Então, eu não sei, eu tomo muito pelo meu público. As minhas pacientes, em geral, são pessoas como eu, como você, que são profissionais liberais, entendeu? Que estão numa faixa etária ali... Eu tenho 47, né? Hoje estou fazendo 47. Ai, parabéns. Que estão ali entre os 30 e os 50, que são independentes financeiramente, a grande maioria. Então, assim, eu não sinto que são pessoas que têm medo de envelhecer. Eu sinto que são pessoas que querem envelhecer bem. Eu acho que é diferente, entendeu? Eu acho que a pessoa gosta de falar, putz, eu tenho 45 anos, eu tenho 47 anos e estou bem. Estou bem. Entendeu? Estou melhor do que a geração passada com a minha idade. A beleza é a consequência, Exatamente. né? Porque é um monte de coisa ali em conjunto que vai fazer a pessoa ficar bem, ter uma qualidade de vida. Agora, o que eu acho que é patológico é a busca por querer estar bem para tirar uma foto para o Instagram. Isso que eu acho errado. Entendeu? Então, assim, tem paciente que fala assim, não, quando eu tiro foto desse lado aqui, fica bom. Mas desse lado aqui eu não gosto muito. Então eu queria operar. Aí eu falei assim, então, mas quando eu operar, vai mudar o desse lado também. Não vai manter esse lado e esse lado. Então, assim, você tem que pensar qual é a sua motivação para fazer a cirurgia, né? O que é a tal da harmonização facial que tanto você faz? É deixar o rosto totalmente assimétrico? Porque o nosso rosto não é simétrico. Nosso rosto é assimétrico, né? Ele não é. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos que visam deixar o rosto harmônico. Agora, o harmônico depende de quem do ponto tá de vendo, vista, né? Exatamente, porque eu acho que tem muita tragédia por aí, né? Assim, falando que é harmonização. Então, assim, a gente tem umas medidas na face, né? Que dito que é face harmônica e simétrica. Então, a gente tem os terços, tem que ter do mesmo tamanho, as linhas entre os olhos, nariz, boca e tal. Então, baseado nessas medidas, você olha para uma pessoa, quem é profissional, olha para uma pessoa e fala assim, tem um déficit do terço superior, tem um déficit do terço inferior, tem um déficit do terço, né? Tem o nariz tá pouco projetado, a boca tá para trás, não sei o quê. Mas isso tudo é baseado em medidas matemáticas e de modelos que são baseados em modelos europeus, greco-romanos, tá? Então, o estudo da simetria foi feito nessas pessoas, que se for pegar um povo asiático, não tem nada a ver. É outra coisa, né? Se for pegar pessoas da África, não tem nada a ver. Pessoas indígenas, não tem nada a ver. Então, assim... Não dá pra comparar banana com banana, né? Entendeu? O que tá certo? Então, o que se faz? O malar tá pouco projetado, então vou projetar o malar. O ângulo da mandíbula não tá acompanhando, então vou projetar o ângulo da mandíbula. O queixo tá um pouquinho para trás, então vou projetar. Isso baseado meio que quase matemática, tá? Então, aí você produz um monte de gente com a cara igual. Robozinho. Muito parecido, né? Não com a cara igual, mas assim, muito parecido. Então, assim, eu vejo
Eu não vou ficar falando aqui nome, né? Não Mas precisa, assim, a cantora fulana tá parecendo irmã da outra da outra dupla. A outra atriz tá a cara do cara. O cara aqui, o fortão, tá a cara do outro fortão igual. Por quê? Porque tem que chegar numa lar nessa... O formato vai ficar todo mundo tudo padrão. Tudo quadrado, com isso aqui fundo, com a boca projetada, com o queixo quadrado. Eu não acho isso bonito, eu não chamo isso de harmonização facial. Eu faço harmonização facial dentro da face da pessoa, das características da pessoa e do que ela quer. Então, assim, tem paciente que fala, eu quero diminuir meu nariz. Aí eu falo assim, vamos olhar a sua face. Você entende que seu nariz está no tamanho bom e o que tá é o queixo, que é muito pequeno? Então, o seu nariz parece grande, mas que ele tá nas dimensões harmoniosas para você... olha... Então, se aumentar um pouquinho o queixo, talvez você não precise mexer no seu nariz e você já vai ficar contente. Então, isso, para mim, eu chamo de harmonização facial. É eu ver a queixa da paciente e ver se o que ela quer que eu faça, ou o que ela tá procurando, não vai desarmonizar mais, né? E é outra coisa que tem que fazer. É porque ela tem uma visão no espelho que ela não sabe, né? Não consegue ver, não tem essa, né? Igual o lábio. Então, tem gente que tem, assim, o lábio muito fino. Aí a pessoa vira e fala assim, meu queixo é muito grande. Fala, não é o seu queixo que é grande, é que você tá sem lábio. Então, vamos aumentar o lábio, aí você vê se você gosta. Não, mas eu não queria aumentar o meu lábio. Tudo bem, mas eu não acho que vai ficar bom diminuir seu queixo, porque tudo isso aqui seu vai ficar muito pequeno, perto do resto. Então, é isso que a gente tem que explicar. E às vezes a pessoa aceita, às vezes a pessoa não aceita, e ok, é assim mesmo. E na sua consulta, você falou 1h30, mais ou menos, de consulta nessa avaliação como um todo, né? Isso. Você avalia as queixas da pessoa versus o que pode ser feito, quais são as suas indicações e tudo mais. Isso, aí a gente fala de custos, aí de exames e tudo mais. Doutora, no nosso bate-papo, esses dias atrás, você me disse que a cirurgia plástica tem um concorrente. Quem é esse concorrente? Financeiramente, né? Financeiramente, claro. A cirurgia plástica, em geral, concorre com viagens, trocar carro, essas coisas. Então, a gente entrou nesse assunto por causa da pandemia. Você perguntou se aumentou o número de cirurgias. E sim, a gente operou mais. Depois que os hospitais fizeram todos os protocolos de segurança, a gente voltou a operar e operou mais do que os outros meses que não tinha a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não podiam viajar. Então, aquele dinheiro que elas estavam guardando ali para viajar, falaram assim, nossa, eu estava pensando se eu viajava, se eu fazia a plástica, ou esse ano eu ia viajar e ia fazer a plástica no outro ano, então já vou adiantar, vou fazer a plástica agora. Ou assim, eu não estou saindo de casa, estou fazendo home office, para que eu vou trocar meu carro? Então, eu vou fazer minha plástica. Sim. Então, isso é comum a gente ouvir. Doutor, esse ano eu vim aqui pegar orçamento, esse ano eu não vou fazer porque eu vou viajar agora em julho, mas não só financeiramente, mas de programação de tempo, né? Porque as pessoas normalmente trabalham tudo e precisam ter essa programação de ficar dias ali no pós-operatório. Às vezes é uma mãe que leva os filhos para a escola, então tem que ser nas férias dos filhos, aí ou viaja ou faz a plástica. Então, assim, é comum essa conversa do tipo, o que eu escolho? Que esse ano vai ser o quê? E assim, né? Eu acho que, mais uma vez, são escolhas. São escolhas. Não dá para ter tudo, né? Então, vai escolher, ou vai viajar ou vai fazer a plástica, porque tem paciente que quer fazer a plástica e viajar. Aí eu falo, não pode. Entendeu? Porque você tem que ter pelo menos uns 30 dias sem pegar avião, sem fazer viagem longa, por causa do risco de trombose. Né? Então... De alguma infecção também, né? Sei lá, que pode... Não, e se abre um ponto, tá longe, entendeu? Exato, tem alguma coisa e tá longe. Não, então, tem que nenhum pós-operatório é uma coisa muito boa, né? Como que você vai curtir uma viagem ali todo... E os meses de julho e dezembro ali, de férias, são meses que tem uma alta de cirurgia? São, em geral, estatisticamente, até por conta disso, né? Sim, junho já começa a ter mais, né? Aí julho, comecinho de agosto. Aí, final de novembro, dezembro e janeiro. São os meses mais procurados. Então, por exemplo, tem pessoas que passam agora comigo para operar em julho. Não tem mais horário, entendeu? Não tem como mais operar em julho. Já tá? Esse ano. Tá. Sua agenda já tá lotada. Não tem mais. Não só a minha, mas geral, muitos profissionais de plástica. Por quê? Porque quem quer operar em julho já marcou em dezembro, em janeiro. Entendeu? Por quê? Porque sabe que é concorrido, né?
E eu também tiro uma semana de férias. Também, né? Eu tiro uma semana e opero 3. Então, também é uma escolha minha. Eu poderia Claro. ficar trabalhando e não sair com os Mas meus você filhos. também, mas, você tem, né? Você tem a sua vida, né, doutora? Você tem Exatamente. filhos Isso é uma coisa e que eu tudo. prezo muito, Tem que assim. ser. Que senão não adianta nada a gente cuidar da vida, assim, da vida no bom sentido, né? Da vida, da saúde, da saúde estética. dos outros e não cuidar da nossa, né? Exatamente. Tá bom, beleza. E uma coisa, assim, só pra finalizar que eu queria dizer... É que às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer essa cirurgia para ficar mais bonita. Eu não acho que ninguém faz cirurgia plástica para ficar mais bonito. A gente pode ficar mais harmônico, que é o que a gente estava conversando. Sim. Mas a beleza é um conjunto de coisas, né? Não é um nariz, não é uma mama. A beleza é você se amar. Então, quem se ama, fica bonito. Mesmo Fica que, bonito. que você fale, nossa, esse nariz é meio grande, né? Mas a pessoa é bem, sabe, ela se ama, ela se cuida, ela se maquia, ela se arruma, ela... Bem resolvida. Ela é feliz, né? Então, assim, dificilmente você vê uma pessoa feliz e você acha ela feia, né? Agora, várias vezes você vê uma pessoa que é bonita e você não acha ela bonita. Porque ela é down, porque ela é para baixo, porque... Não tem boa energia, né? Então, eu acho que a beleza realmente é uma consequência de tudo isso. E ela é subjetiva, né? Porque Exato. o que é feio pra mim pode ser bonito pra você Mas e todo mundo que tá feliz, você acha bonito. É verdade. Independente da raça, independente se é gordinho, se é magrinho, se é velhinho, se é novinho. Não tem uma pessoa sorrindo que você fala, nossa, que pessoa feia. É verdade. Não é? É verdade. Beleza. Doutora, como que as pessoas te acham? Instagram, consultório, vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube, que é a Tá. doutora Tatiana Moura. Tem Instagram, que é doutora _ DRA, né? Não, doutora DRA, _ Tatiana Moura. Tem meu site, que é www.tatianamoura.com ou .com.br. Facebook eu não estou usando mais, praticamente eu tenho, mas eu não acesso, então nem adianta mandar por lá. E é isso. Seu consultório fica lá na Rua Itapeva. Legal, mas aí tem todos os telefones de contato ali que as Sim, pessoas podem sim, marcar. WhatsApp. Tá. É assim que me acha. E acha fácil. Só não acha quem não quer, hein? Depois de todas essas dicas. Peraí, antes da gente encerrar, vou dar um recadinho aqui do patrocinador. A Exato Digital agora está patrocinando o Conexão das Mulheres. Se você aproximar e pegar esse QR Code aqui, você vai ver uma coisa muito bacana. CPFs e CNPJs ficam mais seguros quando fazem essas consultas. Vamos supor, você vai receber um profissional na sua casa e para fazer uma manutenção, né? Uma pessoa física que você não sabe quem é, foi uma indicação ou você buscou em algum lugar e você não sabe qual a procedência dessa pessoa. Então você coloca ali o CPF dele, né, da pessoa, e consegue ver se essa pessoa tem antecedentes criminais, se essa pessoa tem busca de mandato de prisão, se essa pessoa tem alguma reclamação de não entrega de serviços, enfim. São essas coisas que elas conseguem evitar através dessa plataforma aqui. Então, você manda lá o CPF, 5 minutos depois o WhatsApp te manda o relatório completo. Tá bom? Acho que bem legal. Segurança para todo mundo, porque agora a fraude é o que mais tem, né? E é isso. Exato. Obrigada pela parceria. Contamos com vocês. Bom, voltando aqui. Doutora, agradeço muito a sua presença aqui, acho que foi bem esclarecedor. Nós temos algumas perguntas das pessoas, mas que a gente vai fazer caixinha aí com as respostas num vídeo apartado aqui, para as pessoas terem a resposta direta para essas perguntas. Foi um prazer te conhecer, parabéns pelo seu trabalho e me espera lá que eu vou fazer uma consulta. Tô te esperando, hein? Tem que ir. Gente, acho que foi muito esclarecedor, né, esse bate-papo aqui. Beleza é consequência, não adianta nada a gente estar aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então vamos cuidar de dentro para fora, vamos se conhecer melhor, saber que só a estética também não dá certo, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.